prontinho. Boa tarde a todos. Agora a gente vai dar sequência no nosso projeto de geometria. Eu quero começar perguntando a vocês por que vocês acham que a gente tem que aprender matemática? Porque ela tem nos dia a dia da nossa vida. Tudo que vou comprar um pão é matemática. Vou acelerar um carro, tem matemática. Tudo tem matemática. Quem mais? Ajuda aí, gente. Por que vocês acham que a gente tem que aprender? O André tá certo também. Quem mais concorda com o André? Então, a gente tem que aprender matemática, né? A gente deve aprender porque tudo à nossa volta envolve matemática. É como o André falou. Para qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai precisar da matemática. E é através dela que a gente entende as coisas que estão ao nosso redor. Então, aonde vocês estão agora, sentados, ou às vezes deitados, tudo que você olhar à sua volta, você vai associar alguma coisa com a matemática. Seja com alguma forma geométrica, seja com alguma conta. Qualquer lugar que você vai ver matemática. E a matemática está muito presente, não sei se vocês lembram, lá do primeiro slide lá que a gente viu, na outra aula do projeto, que a matemática está muito presente na natureza, e são coisas que não é o ser humano que fez, são coisas que já estavam lá pronta, né? E as árvores parecem, às vezes tem árvore bem simétrica, as rochas. Então, a gente vê essa presença da matemática muito presente na natureza também. Mais ainda nas coisas de dentro de casa, né? Você vai construir sua casa, tem que ter matemática, porque senão a casa não vai parar em pé. E assim são muitas coisas ao nosso redor. Eu tenho uma perguntinha para vocês. O nosso corpo, ele é simétrico? Lembra lá da simetria? Quando eu passo um eixo no meio e uma parte fica igual à outra. Ela é simétrica. O nosso corpo, ele é? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Consegue me falar? Porque tem parte do nosso corpo igual. Todo mundo tem um olho que vai ser um pouquinho maior do que o outro. Uma parte do corpo você vai ser um pouquinho maior ou mais grossa do que o outro lado. Essas pessoas não teriam alguma deficiência? Não, muita gente tem um olho um pouquinho, coisa simples, maior do que o outro. Muito bem. Mas, se a gente for olhar de uma forma geral, o nosso corpo, ele é simétrico. Mas, como o André falou, né, tem alguns detalhes. Às vezes, uma orelha é um pouco maior do que a outra. Sempre vai ter esses detalhes. Mas, se a gente for olhar como um todo, a gente vai ver que o nosso corpo é simétrico. Se a gente conseguisse, né, cortar, passar uma linha, passar uma linha bem no meio do nosso rosto. De cá tem um olho, de cá também tem um olho. Desconsiderando essas diferençazinhas, né? Do mesmo lado, quantidade de dente que eu tenho de cá, eu tenho de cá, considerando que eu nunca arranquei, eu só tenho todos. Então, de certa forma, ele é simétrico. Agora, se a gente for olhar para os detalhezinhos, aí pode ser que não, né? Tem umas diferençazinhas. Mas, o que eu queria dizer para vocês? Que tudo que está à nossa volta, inclusive a gente mesmo, envolve a matemática, envolve a simetria. Por isso que é tão importante a gente aprender. Não é só umas continhas, igual agora, a gente acabou de ver expressões algébricas. São continhas, mas são fórmulas, às vezes, né? Tem muita fórmula matemática, mas são continhas que vai ajudar a gente a entender as coisas que estão ao nosso redor. Como que eu vou calcular lá a área de um terreno? Através da matemática. Tem a fórmula. Tem, mas é através da matemática. E por isso que é tão importante a gente aprender essas formulazinhas, essas continhas.
As expressões algébricas. Lá na frente a gente vai ver que tem como fazer muita coisa com elas. Por isso que é tão importante entender por que tem as letras. Porque ali eu posso substituir qualquer valor. Às vezes eu quero fazer uma continha lá na padaria, eu posso usar. Entendeu? Então, são muitas coisas que envolvem, por isso que é tão importante a gente aprender. Não é só, eu aprendo Pitágoras, mas para que eu vou usar Pitágoras? Eu nunca vou usar. A gente usa em coisas para explicar as coisas que estão ao nosso redor, as nossas coisas do cotidiano. E tudo que se encaixa, tudo à nossa volta se encaixa na matemática. Eu quero agora que vocês me falem alguma coisa que vocês estão vendo aí onde vocês estão, no sofá ou no quarto, alguma coisa que é matemática, alguma coisa que se encaixa ou na geometria, ou não precisa necessariamente ser simétrico, mas alguma coisa que se encaixa na geometria. O computador. Um lápis? Uhum. O lápis parece um cilindro, né? O computador parece um quadrado, um retângulo. Quem mais? Ajuda aí. Adriele, Isabela, Vitor, estão caladinhos. Enfim, a gente vê que tudo que está ao nosso redor a gente consegue associar com a matemática. E tudo envolve, inclusive quando a gente vai fazer um passeio, se a gente for observando, as placas de trânsito, na natureza a gente consegue ver um monte de coisas, dá para associar. E aí a gente também consegue associar a matemática com outras disciplinas. A matemática e a história, a matemática e a geografia. É aí que a gente percebe que todas as disciplinas são interligadas. Elas têm uma relação entre elas. E por isso que é muito importante, todas elas, não só a matemática. Tem uma frase que eu peguei na BNCC até, que diz que a matemática ela é fruto das necessidades e das preocupações de diferentes culturas, em diferentes tempos da história. Então, desde quando a matemática foi criada, ela foi criada da necessidade das pessoas de contar, de medir as terras para poder dividir lá, como se fossem os fazendeiros. Então, tinha que haver essa divisão, porque senão eles ficavam brigando. E a matemática surgiu disso. E até hoje, ela contribui muito nessas coisas cotidianas nossas mesmo. Ela é uma ciência viva e que contribui muito na solução dos nossos problemas. E aí, eu quero pedir uma atividade para vocês, meio diferente do comum. Não vai ser tarefa de ter que me mandar fazer tarefa copiada, nem exercício. Hoje não. Outro dia a gente vai ter. Eu quero que vocês tirem uma foto de alguma coisa simétrica, mas que se encaixe na reflexão, na rotação ou na translação. E aí vocês vão me mandar privado. Essa foto vai valer nota. Depois eu vou tentar mandar escrito lá no grupo. Depois vocês falam, colegas que não estão participando. E aí vocês vão mandar essa foto no meu privado. Só que essa foto, eu quero de algo que seja na natureza, e não dentro de casa. Aí, quem não tiver como, né, tirar essa foto na natureza, aí me fala que a gente vai dar outro jeito, a gente conversa no privado. Mas para quem consegue, pelo menos se tiver uma árvorezinha aí na sua casa, um pé de flor, qualquer coisa, olha e vê se você consegue enxergar alguma coisa que seja simétrico, que tenha simetria, lá que a gente viu na outra aula. Mesmo se não estiver dentro da casa, às vezes na porta tem uma árvore, às vezes numa praça perto. Então, eu quero que vocês façam... Sim? Lília, deixa eu só dar um exemplo para os meninos. Às vezes alguém mora em apartamento, né? Mas
tenho certeza que uma plantinha tem dentro de casa. A folha de uma planta qualquer, ela tem simetria. O lado direito da folha, ele é simétrico com o lado esquerdo. Às vezes acontece da ramificação ser diferente, mas a folha de qualquer planta, ela tem uma simetria, tá? Então, só uma dica para os meninos, tá bom? Às vezes tem algum animalzinho em casa, observa para ver se ele é simétrico ou não. Aí vocês me mandam no meu privado. Essa foto também vai contar notinha para o trabalho, tá? Eu estou anotando o nome de todo mundo que está me entregando as atividades. E aí eu quero que vocês façam uma foto bem, bem legal, de algo bem diferente. Eu quero que vocês olhem, sai de dentro do quarto, olhe em volta da casa, vê se consegue enxergar. Aí, se não conseguir, me fala, que aí a gente vê outra forma de vocês fazerem a foto, tá? Mas quem tiver uma plantinha, como a professora falou, vai lá, dá uma olhadinha nela, vê se você consegue enxergar essa simetria lá nessa plantinha, essa parte da matemática aí na plantinha. Tá bom? Pode ser, gente? Pode. Então tá bom, vou ficar esperando, tá? A foto de vocês. Professora, se a senhora tiver alguma coisa para acrescentar? Naquele filme que nós assistimos, na semana passada, né? Acho que foi antes do carnaval. Aquele filme que nós assistimos, que o Pato Donald começa a fazer uma viagem e ele descobre que ele está no país da matemática. Aquele filme, ele tem no YouTube. Só você colocar lá, Pato Donald e a matemática, vai aparecer o filme. Aquele filme retrata muito isso, a presença da matemática em várias coisas que nos cercam. Ele começa pela natureza, né? Depois ele fala dessa simetria, que é o retângulo de ouro, que ele mostra as construções arquitetônicas. Ele mostra o retângulo de ouro no rosto das pessoas que se apresentam em teatro, em dança. Então, tudo isso, ele chama a atenção para você, mostrando tanto que a matemática é importante ao nosso redor. A matemática na música, nas flores, na petúlia. Lembra dele falar da petúlia, aquela rosa, aquela florzinha que tem matemática? No espiral do caramujo. Então, ele mostra muita coisa que vai poder ajudar vocês a fazer essa investigação, essa pesquisa, procurar alguma coisa ao seu redor para fazer essa imagem, essa foto e enviar para a professora Lídia. Porque a matemática está presente em tudo, gente, na nossa vida. Desde o momento em que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar e o mundo continua sendo movido pela matemática, né? Vamos falar de um assunto que todos estão cansados de ouvir, mas que é extremamente importante. A vacina, né? As vacinas, elas estão sendo enviadas a vários países de acordo com o quê? De acordo com a liberação da Anvisa, dos órgãos competentes, de acordo com os valores. Cada vacina tem um valor. A vacina da China é um valor, a vacina da AstraZeneca é outro valor, a vacina do Oxford é outro valor. Então, tudo isso gira em torno de quantidade, qualidade, logística, como é que vai ser enviada essas vacinas para o Brasil, né? Vai ter no compartimento de um avião, quanto esse compartimento desse avião cabe, quantas caixas de insumos, de vacinas, como é que vai ser isso? Vai ser a quantos graus essa vacina tem que ficar? Então, se você começar a observar, tudo gira em torno de número e de matemática. Quem é que já vacinou no Brasil?
quem tinha 95 anos, quem tinha 100 anos, quem tem 80 anos, 85 anos. Agora começou de 85 a 80. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma sequência, né, de idade para poder combater através da imunização da vacina. Está muito longe de todos nós sermos imunizados, mas a gente sabe que um dia isso vai acontecer. Porque aconteceu, o nosso país venceu isso contra o sarampo, por exemplo, a poliomielite, né? Nosso país sofreu, passou por esses problemas dessas doenças e já se tornou um país totalmente imune do sarampo, da poliomielite. Há um tempo atrás que teve alguns casos de sarampo, mas isso tudo é o quê? O que a gente conclui com isso? Que a matemática está sempre presente, né? Ao nosso redor. Eu sei que todos nós já estamos cansados de falar que tem que lavar a mão, que tem que usar o álcool em gel, que tem que pôr a máscara, que não pode aglomerar. O que é aglomerar? Mais de 10 pessoas é aglomeração, né? Que a gente tem que estar fazendo distanciamento de quantos metros? 1,5 metro, 2 metros. Tudo é matemática, né? Então, a gente nunca deve fazer uma pergunta. Certa vez eu li sobre isso, uma pergunta assim: para que eu vou usar isso, professora? Para que eu vou usar essa álgebra? Onde eu vou usar? Não tem que fazer essa pergunta. O que você tem que entender? Eu estou aqui para assimilar um conhecimento. Então, se o professor está passando para mim, é porque é importante, né? É importante. A gente só trabalha com aquilo que é importante. Há alguns anos, a aversão sobre a matemática era intensa. Eu mesmo já comentei com a Lília, com o Lucas, com a Amanda. Eu tenho 20 anos que eu sou professora. Nesses 20 anos, eu tive uma única estagiária de matemática. Agora que eu estou tendo eles. Porque ninguém quer estudar matemática, não é? E precisa, sabe que os professores de matemática estão acabando, não é só de matemática não, das outras disciplinas também. Então, é desafio. O mundo precisa de matemático, precisa de professor de arte, precisa de cientista, precisa de biólogo. E como é que esse pessoal chega a ser um biólogo? Através do estudo. E ele estuda tudo que vai pela frente. Arte, biologia, química, matemática. Então, você tem que encarar o seu estudo sempre de forma positiva. Jamais se sinta menos. Eu não vou aprender isso, professor. Isso não entra na minha cabeça. Nunca você deve dizer isso. Se uma pessoa aprendeu, se uma pessoa for capaz, você também é. Por que existe a Olimpíada da Matemática? A Olimpíada da Matemática, o objetivo maior dela é um só. É descobrir talentos. Porque você tem habilidades dentro de você. Às vezes está escondida. Às vezes você nem sabe que você tem um talento para ser um astronauta. Às vezes você não sabe que você tem um talento para ser uma costureira. Porque uma costureira, gente, nossa, é um trabalho mais do que talentoso. Cortar o tecido milimetricamente, costurar, montar uma roupa. E o pedreiro? E a matemática do pedreiro? Tanto que o pedreiro é inteligente, porque a parede ela não pode ficar torta, ela tem que ficar reta. Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês. A matemática, assim como todas as outras disciplinas que a gente trabalha, ela só vai contribuir para a sua vida, para o seu futuro, para você vencer, para você ser um cidadão consciente, atuar na sociedade, de forma ativa, fazer algo pela humanidade. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu quero que vocês aprendam cada vez mais. Mesmo se for difícil, o cálculo, se for fácil, em frente e tenha certeza que você vai conseguir. Bom? Um beijo, um abraço a todos. Nossa aula terminou, né, Lilian? Isso, terminou. Isso. Então, a tarefinha que a Lília deixa é essa, de você fazer essa pesquisa investigativa,
procurar uma figura simétrica ao seu redor, na sua casa, no quintal da sua avó, onde você habita aí. Uma figura simétrica e enviar a foto para ela. Eu tenho certeza que vai sair coisas lindíssimas. Já mandaram aqui umas lindas. Aí vocês me falam se é simetria, reflexão, de rotação, tá bom? Vocês me falam também, lá junto com a foto. Então tá bom, pessoal. Até a próxima aula. Um abração a todos. Obrigada. Tchau, gente. Tá? Obrigada, senhora professora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Lília, não esqueça de enviar as evidências.